Fala galera, estamos de volta aqui com o Suncast e queria agradecer vocês aí pela nossa audiência. A gente tem ganhado muitos seguidores no Instagram, o pessoal tem assistido aí o Suncast, então a gente fica muito feliz, né? Raíssa tá muito feliz aí com a audiência de vocês e, cara, sempre que puderem, compartilhem aí no Instagram de vocês, no LinkedIn, pra gente conseguir fazer cada vez mais conteúdos como esse aí, como o Suncast. A gente tá com novas ideias aí, provavelmente pro segundo semestre. A gente tá sempre inovando no nosso marketing, então deem um like, compartilhem, que vocês ajudam a gente a fazer um conteúdo cada vez melhor. E por falar em conteúdo cada vez melhor, hoje estamos com um convidado aí muito legal, que é um parceiro da Santrans aí, a gente já trabalha com ele aí em diversas situações. Estamos aqui com o Vitor hoje, né? O homem do dinheiro da Santrans vai apresentar nosso convidado aí, Vitor. Chama o nosso convidado aí. Hoje a gente está aqui com o Fábio Sartori. Ele é founder na Rising Capital Humano, liderando soluções estratégicas em gente e gestão para transformar comportamentos e resultados duradouros. E aí, Fábio? Que isso, hein? Nem eu me reconheci nessa apresentação. Brincadeira. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Prazerzaço estar aqui. Feliz de receber, cara. Prazerzaço e bora conversar. Bora conversar. Para conversar, vamos começar então com o nosso primeiro quadro, cara. O Sunguest. Basicamente, se apresenta aí pro pessoal de casa, para eles te conhecerem melhor aí, né? Quem já não conhece, que você já é uma figura famosa aí na área de logística. Mas se apresenta aí o pessoal de casa aí, cara. Legal, bacana. Bom, não sou o tio Chico e não sou Marcelo Tá, só pra ficar claro. Bom, eu me chamo Fábio Sartori, sou... Mas você parece um concorrente, que eu te falei. Não vou falar o nome pra não dar ibope aí, cara. Eu pareço um monte de gente. Todo mundo que é careca de óculos é meio parecido. Bom, eu me chamo Fábio, sou pai do Pedro e do Vitor, marido da Silvia, empreendedor aí do segmento de gestão de pessoas há 15 anos. Há 25 atuo na área, então atingi algumas posições executivas em empresas como Bung e Volkswagen, até ser picado pelo bichinho do empreendedorismo. E aí há 15 anos, já empreendendo nessa área de gestão de pessoas, nós iniciamos como Grupo Sartori, vivemos assim por 13 anos, porque na época, consultoria de recursos humanos, há 15 anos atrás, era aquele sinônimo de golpe do fantástico. Eu costumo dizer que era algumas empresas que faziam o candidato pagar um teste em troca, né, de um emprego, que era a promessa do falso emprego, era o golpe do falso emprego que chamava. Então a gente surgiu com o meu nome na consultoria porque era um sinônimo de confiança ali e por isso que surgiu como Grupo Sartori. Com 13 anos a gente começou a crescer muito, aí sentimos a necessidade de fazer um rebranding e nós viramos Rising Capital Humano. Dizia muito sobre o nome, assim, sobre o nome não, sobre o nosso momento, era para ser Rise o nome. A gente gostou muito de Rise, quando eu fui buscar, tinha já. Ah, isso acontece muito. Eu falei, caramba, aí olhando, navegando, do nada eu li um Rising, eu falei, cara, Rising, gostei, Rising. E aí, pô, diz muito sobre o nosso momento, ascendência, crescimento, a gente estava nesse momento. Então, a gente fez esse rebranding em setembro de 2023, vivemos o primeiro ano de Rise em 2024 e confirmou muito do que a gente tinha que fazer. Crescemos 46% depois de 15 anos. Estamos hoje em Santos, São Paulo, Rio de Janeiro e abrindo Itajaí agora. Então, é um projeto aí que, graças a Deus, vem acontecendo de forma muito importante no que diz respeito à gestão de pessoas. Então, basicamente, a gente trabalha com 3 coisas: recrutamento e seleção, treinamentos e palestras e pesquisa de clima organizacional. Essa é um pouquinho da história da Rise e um pouquinho do Fábio também, né? Cara, legal. Assim, eu acho que essa parte de pessoas hoje é a parte mais importante de todas as empresas, né, cara? Hoje a Santrans está onde está justamente por causa das pessoas. Então, eu acho que caminha muito com o momento que a gente está passando hoje dentro de todos os mercados, né, cara? Eu acho que muito... hoje em dia é construído pelas pessoas em qualquer que seja o segmento. Então, a gente já usa aí o serviço de vocês e a gente recomenda, com certeza. A gente fica muito feliz de ter você aqui. E, cara, assim, eu acho que o caminho que você seguiu aí até do rebrand, etc., a gente vê que você está sempre inovando nessa parte de pessoas.
E, cara, combina muito com a nossa forma também, né? Hoje a nossa empresa tem uma forma diferente de pensar dentro do mercado de agenciamento. E eu acho que tem uma combinação bacana aí. Por isso que a gente sempre conta aí com o seu serviço aí, com sua forma ali de dar treinamentos ali para nossa equipe. Eu acho que isso dá um impacto positivo toda vez que a gente tem um treinamento. O Vitor até participou do treinamento, né? Sim, a gente fez um joguinho de mesa, assim, foi muito interativo com todo mundo. Tu descobre mais o teu colega de trabalho, a gente se entende melhor. No outro dia a gente já tava uma conexão diferente, já foi bem legal mesmo. E assim, eu até falo de vocês em treinamentos que eu dou. Eu uso vocês de case, viu? Ô, louco, aí porque sim. assim, eu gosto, porque assim, o que eu sinto, cara, pô, empresa jovem, cheio de gente querendo fazer, sabe? Querendo crescer. E isso vem de cima para baixo e de baixo para cima. A gente sente esse clima, essa energia. E é isso que facilita o trabalho, não o meu, mas de qualquer gente. Né? Porque eu falo o seguinte: do que é feita uma empresa? É gente que trabalha com gente para atender gente. Por isso que dá problema. Naturalmente dá problema. Se você não tiver ali, de tempos em tempos, uma ação, uma conscientização para elevar o nível das pessoas, que seja para atendimento, para vendas ou para qualquer outra coisa, não tem como ser sustentável. Porque, né, as pessoas falam, mas eu vou treinar o cara aqui e ele vai embora. Tá bom, e se tu não treinar e ele ficar? Esse é o problema. Sim. Né? Você vai ter alguém ali acomodado, muitas vezes desqualificado, porque você não treinou. E como é que ele vai atender? Reflexo do atendimento é o que se vive dentro de uma cultura, né? Então, preservar a cultura é um valor muito importante. E, assim, é legal porque eu vejo muita empresa tradicional que não tem essa cultura e não liga muito para isso. Por outro lado, eu vejo uma empresa jovem que, poxa, isso é um valor, isso é importante. E esse é o segredo um dos, né? Segredo do sucesso da Suntrans, eu não tenho dúvida disso. O que eu falo do nosso sucesso também ser relativo às pessoas, cara, isso faz muito sentido porque a gente cria uma cultura que a gente realmente liga para as pessoas. É óbvio, dentro do nosso mercado a gente tem uma competitividade, a gente tem é um mercado acirrado, a gente precisa pensar em resultado, mas a gente sempre tenta pensar nas pessoas em primeiro lugar. É uma coisa que tem hoje é uma base da cultura da empresa, porque hoje até no mercado, se você for olhar, é um mercado extremamente acirrado quando a gente fala do mercado de logística. Então é sempre uma oferta ali, o pessoal tenta puxar. Então, cara, a gente tenta criar essa cultura justamente para as pessoas estarem na Suntrans porque elas querem estar. Né? Até você falou da parte de headhunting aí. Cara, o mercado que a gente teve uma situação recente, vou te dar um exemplo. Me adicionou uma headhunter no meu LinkedIn. E eu não costumo aceitar todo mundo no meu LinkedIn. Eu aceitei, não conhecia, aceitei. Tem muitas pessoas adicionando até depois que a gente começou o podcast e tal. Aceitei. Passou 2 dias, o pessoal de dentro da própria empresa falou, pô, olha aqui essa menina me mandando uma recomendação de vaga. Pô, tem uma vaga aqui. Ela tinha me adicionado no LinkedIn só para poder chamar o pessoal da Suntrans. Então, cara, existe esse assédio dentro do mercado, né? Existe. O pessoal tá olhando, a gente tá crescendo, existe esse assédio. Então, eu penso que hoje, como CEO, uma das minhas obrigações é fazer um ambiente onde as pessoas queiram estar e não só pensar em resultado. É óbvio, o resultado tá atrelado a isso, mas ele também tem que trazer benefícios para quem tá dentro do time, né, cara? Sem dúvidas, porque assim, é o cuidar do jardim, né? Então a gente não pode prender as borboletas lá, mas se cuidar do jardim bem cuidadinho, elas querem ficar lá. Sim. E é esse movimento que engaja. As pessoas falam, o papel do líder é engajar as pessoas. Não é. O líder precisa criar condições para que as pessoas se engajem, mas a decisão de engajamento é de cada um. Então o fato dela querer estar ali é um fator de engajamento muito forte, porque me sinto bem aqui, gosto do que eu faço, tem um impacto esse meu trabalho e não faz sentido para mim nesse momento olhar o mercado. Sim. Então, enquanto esses elementos estiverem presentes, vai ser a relação vai ser positiva para ambas. Quando em algum momento isso se perder, é a hora que um vai buscar uma outra oportunidade ou a hora que a empresa vai ter a opção de repente, desligar alguém. Mas essa questão de pensar nas pessoas para elas trazerem o resultado é o ponto principal para o desempenho, né? Que aí se ela tiver um desempenho acima da média, ela vai trazer o resultado. Se ela não tiver um desempenho acima da média, ela não vai conseguir chegar. Então o cuidado do jardim é muito importante, cara. Cara, indo para o nosso próximo quadro, Contos do Navegador.
Com certeza você deve ter várias histórias engraçadas aí, histórias que te marcaram. E esse quadro é pra gente poder falar um pouco desse histórico aí. Conta pra gente uma história aí que te marcou, que você lembre, dá aquela risada ali quando tá sozinho. Você deve ter várias aí, né, cara? Você fala com muita cara. gente. Mas tem uma que é surreal. Campeão. Campeã. Quando Nunca esqueceu. Beira o inacreditável. Eu agendei uma entrevista na época, isso já faz alguns anos, mas na época era no começo da consultoria, então eu era o faz tudo, né? Eu era o financeiro, o headhunter, o recrutador, o vendedor e tudo mais. E aí eu convidei um profissional para vir fazer uma entrevista para um cargo operacional, né? E aí anunciaram lá no prédio que ó, o fulano chegou. Falei, beleza, manda subir. Subiu e eu ia receber para fazer a entrevista. Quando ele vira no corredor, tá ele e a mulher. Tudo bem, subiu com a esposa, né? Colocar ela ali na salinha, tudo mais e tal. Aí eu falei, ó, a sala é aqui de entrevista, a senhora quer ficar ali esperando, aguardando? Não, eu vou sentar com ele. Mas na entrevista? Sim. Tipo, mó natural, assim. De forma muito natural. Tranquilo. E eu queria ver todo dia. Eu falei, muito bem, fica à vontade. E aí eu comecei a fazer perguntas pra ele e quem respondia era ela. Ô, louco. Nesse nível, cara. Nesse nível. E aí ele ficava assim e só concordava. Só concordava. Não falava nada. Parecia que eu tava entrevistando a mulher dele pra cadeira. E na verdade a posição era pra ele. Bom, eu não preciso dizer que a entrevista durou 15 minutos e que não foi aprovado, né? Mas você acabou contratando ela. não contratei não dava pra contratar não, porque era outra área, não tinha nada a ver, e ela respondendo as perguntas. E assim, o mais engraçado é que quando era pergunta técnica, tá bom, me conta as tuas experiências. Ela falava, virar pra ele, conta aí. Tipo, ela que ditava o ritmo da entrevista. Quando ela deixava ele falar, ele falava, mas senão ele ficava quietinho. Falei, meu Deus Cara, do imagina céu. como é em casa, né? Imagina como é em casa. Imagina como é Não, em você casa, imagina se esse cara ia conseguir sair pra trabalhar num dia que eu tivesse de mau humor. Não ia não. Ela falava, não, hoje você fica em casa hoje você não porque vai. hoje você não vai. Então são riscos que a gente não pode correr, obviamente, né? E, pô, Que totalmente loucura, fora cara. de contexto. Alguém fazer uma entrevista por outra pessoa. E na entrevista já é complicado, mas tu fazer entrevista por outra pessoa, cara, é muito Pior surreal, né? Mas acontece, cara, acontece. E fora as histórias de currículo que a gente pega com as fotos, selfie com cerveja na mão, fazendo assim, ó, celular assim, tirando selfie. É nada, É, sério. várias histórias. Aconteceu esses dias. A gente recebeu uma foto de uma pessoa que estava concorrendo a uma vaga, tentando explicar o porquê que ele precisava da vaga. Tirou uma foto com a família, mandou foto com a família dizendo que era esse o motivo que precisava do emprego. Tipo assim, empregado, não estava desempregado nem nada. Tirou foto do filho, falando que esse aqui é o leite que ele toma, mas ele precisa tomar outro leite, então isso é mais caro, eu preciso desse emprego por causa disso. Pegando no emocional. Total. Então, Pegando, né? são várias histórias. Se eu contar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã, cara. Meu Deus do céu, cara. Esse aí foi complicado. Esse vai pro apelo emocional mesmo. Cara, e tem alguma história de entrevista, assim, que alguém falou algum absurdo na entrevista, fora essa que levou outra pessoa pra fazer? Teve várias. Eu entrevistei um cara que eu perguntei pra ele por que ele tinha saído. Ele falou, que eu dei um soco na cara do meu chefe, encheu muito meu saco e eu dei um soco na cara dele, mas tá tudo bem. Com ele tá tudo bem, tudo né? bem. Não foi ele que tomou o soco, Tá né, tudo cara? bem. Já deu um passinho pra trás, né? tudo Já bem. tá recuado. Eu falei, mas o que te levou a fazer isso? Não, cara, eu sou muito tranquilo. Eu sou muito tranquilo, mas ele discordou muito de mim. E aí eu não tive opção. Assim, É isso, cara. A última falei, opção. entendi, cara. E eu já pensando, já tá com medo ali. Falei, se eu discordar do cara, quem vai tomar o próximo soco sou eu, né? Aliás, se estiver assistindo, não bate na gente, não. Não bate não, ó. Não Obrigado. bate no recrutador, por favor. Cara, acho que às vezes deve ter uma linha fina ali entre fazer a parte de recrutamento e a parte de psicólogo, né, cara? Tem. Mas assim, levando pro lado sério da coisa, a gente fala isso a todo momento lá na consultoria. A gente fala assim, meu, você pegar alguém nervoso numa entrevista, pondera e entenda. Sabe por quê? Muitas vezes, a gente está numa posição cômoda da coisa, da situação. Eu estou empregado com uma vaga para fazer ali
e eu tô tendo que escolher alguém que tá do outro lado. Do outro lado, muitas vezes, a gente não sabe o que chega ali para a entrevista. São questionamentos, são competências que por ele ter sido desligado de uma outra empresa, ele está questionando se ele é realmente competente ou não. Aluguéis atrasados, família cobrando, conta batendo, sem dinheiro para pagar. Então a gente tem que ter muita responsabilidade para entender que se é alguma coisa do momento ou se realmente o perfil não serve. Sim, Porque, sim. claro, se eu aplicar uma avaliação psicológica em alguém que está empregado, em alguém que está 6 meses desempregado, a tendência é que o que está numa situação mais confortável vá melhor. Por quê? Porque o teste psicológico ele é situacional, ele não vai dizer o que a pessoa é ou não é e vai ser sempre assim. Mas é momento. Então preciso entender o que está passando naquele momento. Então, as pessoas às vezes acham que não, pega um currículo aí, rapidinho, você aperta um botão, sai 3 currículos, mas não é. É um trabalho muito, muito sério Sim. e que envolve ali muito, muito da razão, apesar da gente querer ser muitas vezes coração. Mas às vezes a gente gosta tanto de uma pessoa, mas não é ela que a gente tem que enviar para aquela vaga. Então a gente tem que ter esse filtro muito bem feito, esse discernimento muito bem apurado para a gente poder atender o que o nosso cliente precisa, né? Tem que tomar até um pouco de cuidado para não misturar o emocional com a razão, às vezes. Exatamente, porque aí você vai atrapalhar o teu trabalho como headhunter. Sim, sim. Né? Eu sempre digo, tem um talento para cada posição. Eu já tive candidato que foi reprovado em 6 processos de seleção comigo. Em cliente, né? Mandava aqui, passou um trânsito, obrigado, vou escolher outro. Mandava para outra empresa, obrigado, vou escolher outro. Só que eu sabia que no final ele era bom. Mas eu falava, calma, que a hora que der certo, tu vai entender porque que todas as outras deram errado. E é exatamente o que acontece, né? Então é ter essa sensibilidade de não taxar ninguém porque não foi aprovado, mas também de não aprovar por pena, sabe? Uhum. Então é uma régua ali que a gente tem que tomar sempre muito cuidado com ela. Mas eu acho que o bom também é como você faz entrevista para várias empresas, você acaba tendo um pool ali de pessoas que você já falou, né? Às vezes você abre uma vaga, puta, eu tenho um cara certo para encaixar nessa vaga, né? Exatamente, isso acabou de acontecer. Um terminal de grande porte, estava com uma cadeira de gerente executivo para a área de RH. E, putz, é minha área, conheço todo mundo. Não que vamos fazer um processo, falei, fica tranquilo, conversa com esse aqui. Ó. Pode conversar com quem você quiser, mas esse aqui que vai entrar. Não, por que você está falando isso? Porque é teu conhecido? Não. É meu conhecido sim, é meu amigo inclusive, só que é o jeito do projeto. É até bom você conversar com 5, te indico mais 5 pessoas aqui, boas também, mas o jeito é esse aqui. Mas dito e feito, era o que entrou, sabe? Porque é exatamente isso, a gente conhece muita gente e a gente vai lembrando, quando dá também, né, que é muita gente. Sim. Mas, poxa, aí a gente fica super feliz. Eu sempre falo que a gente nunca faz um recrutamento de seleção. A gente muda a vida. Quando você tira alguém de uma condição X e vai para Y, você está mudando a vida dela, de alguma maneira. Verdade. Isso faz todo sentido. E falando aí em mudar de vida, vamos pro nosso segundo quadro, Rota de Colisão. Para você conseguir chegar hoje onde está a Rising aí, você passou por vários desafios, tenho certeza disso. E eu queria entender quais foram os principais desafios e como você venceu eles dentro da sua carreira aí até hoje. Tem até hoje, né? Até hoje. Ainda tem muito desafio, né, cara? Tem muito desafio. Todo dia. Mas, cara, o começo é uma dor muito grande, né? Porque você tem uma ideia, você tem uma proposta e você não tem garantia nenhuma que daria certo ou que vai dar certo. Inclusive, isso custou um casamento para mim. Porque quando eu abri a consultoria, antes de eu abrir, eu era casado. E eu sempre ganhei muito bem e eu ia abrir mão daquilo tudo para zero. E aí eu falei assim, olha, vou apostar num projeto ali, tudo, não me coloquem nesse negócio, não acredito, tudo mais e tal. Eu falei, porra, mas eu acredito nesse negócio e tudo mais e tal. Então foi o primeiro custo que eu tive, a primeira dificuldade. Pensa num cara que há 15 anos atrás saiu de um salário razoavelmente bom para zero. Resolvi terminar um casamento por causa do sonho. Mas eu tava duraço, tipo R$ 200 no bolso, dormi no carro, em frente ao escritório, com vergonha de falar pra alguém que eu tinha separado. Vergonha mesmo, não é que eu não tinha pra onde ir nem nada, eu tava com vergonha de contar que eu tinha separado. Dá uma sensação ruim assim, né?
E aí, cara, essa foi a primeira. A segunda foi grana, né? Caixa, então foi um desafio até você conquistar os primeiros clientes. Até eu ter meu primeiro cliente, levou 6 meses. Então foram 6 meses ali, ligando para todo mundo, batalhando e tudo mais e tal, até alguém dar uma oportunidade. Daí para frente a gente fez um bom trabalho. Eu cansei de fazer vagas de graça para as pessoas conhecerem o que a gente estava fazendo ali. A gente veio com um diferencial desde o começo, porque todas as empresas do nosso segmento, elas cobravam taxa de cancelamento. Então, por exemplo, se a Suntrans abrisse uma vaga e não fechasse, tinha uma taxa de cancelamento. A gente veio sem taxa de cancelamento. Falei, não, eu quero estar com vocês até nessa hora. Se não der certo, a culpa é meu, o risco é meu. Então a gente veio com esse diferencial e esse diferencial fez a gente ser recomendado algumas vezes e ser indicado. Então caixa foi a segunda dificuldade. E o terceiro, que não é porque é o nosso segmento, são pessoas, né? Até a gente entender o que a gente precisava, ajustar uma metodologia, um processo legal para a gente poder escalar isso, foi algo que realmente a gente também penou muito. E hoje os desafios são outros, né? Hoje a gente, é a principal consultoria para porto no país. A gente atende todos os armadores, todos os terminais, nível Brasil. Então algumas coisas são mais fáceis para a gente hoje, porém tem um monte de outras coisas que são mais difíceis, né? Então é um pouco dessa vida empreendedora que eu acho que no final das contas, o pano de fundo, a dificuldade é igual para todo mundo. É alinhar a família, dinheiro. Dinheiro é uma dificuldade, sim. No começo, para quem está assim, lá começando. E gente. Eu acho que mudam os desafios conforme você vai melhorando ali, vai evoluindo dentro do empreendedorismo. Mas eu acho que o primeiro desafio, que pela sua história aí eu senti que você já teve, eu já tive também, é que quando você tá indo atrás de um sonho, né, apesar de eu não ter fundado a Suntrans, né, cara, no começo eu trabalhava ali 14, 16 horas, eu tava ali correndo, e eu tinha muito esse desafio, por exemplo, minha mãe falava, não, você não precisa trabalhar tanto, não faz isso. Todo mundo ali, minha família, né, também tinha uma ex ali que falava, não, você trabalha... Porque no final das contas você acaba tendo que ir contra muita gente. Às vezes as pessoas que são próximas a você e falam, não, cara, eu acredito nisso, eu vou até... Tem que ser teimoso, na verdade, Essa, né? é a arrebentação que a gente tem que passar. Sim. Porque é ali que muita gente morre. É o divisor de águas, né? Nem é por mal, é um instinto de proteção, sabia? Sim. Então, não, filho, não vai. Filho, não faz isso. Não, olha... Teve gente que tem dinheiro e não conseguiu, fica aí, entendeu? Mas você tem que ter estômago pra passar, porque você... Cara, eu acho que a primeira coisa, o ser humano acaba gostando da zona de conforto. Então, a primeira coisa que você pensa, vou desistir, cara, vou desistir. Todo mundo falando pra você desistir. Então, você tem que ser teimoso e falar, não, vou ficar aqui e vou fazer o negócio acontecer, né, cara? Aí depois a história muda, né? Eu sabia que ia dar certo. Aí... Eu acreditava em você. Mas é o instinto natural. Sim. E essa é a primeira arrebentação que a gente tem que passar. Esse é um desafio, mas acho que também tem outro desafio. Por exemplo, você tá num patamar hoje totalmente diferente de quando você começou. Acho que o desafio também que tem depois, quando você tá começando aí muito bem, é justamente você ter o pé no chão e não só ouvir, porque aí é o contrário. Todo mundo fala, não, você tá indo bem, vai nessa, vai que você vai... Continua. Cara, tudo bem, legal, mas você tem que ter o pé no chão de ver os riscos e os desafios que você tem ali também, né? Exatamente, porque aí o tombinho já fica maior, né? Já machuca mais. Sim. Então não achar que tá tudo bem, que você não precisa fazer mais nada, mas também não é não fazer nada, né? A gente precisa encontrar a temperatura correta para o nosso momento. Porque senão, assim, você vai ou desencaixar alguma coisa, ou perder a mão, ou afrouxar demais. E aí tu caiu numa zona de conforto, tu deu um passo muito grande errado, cara, a dor é maior. Sim. Legal. É isso. Cara, vamos pro nosso terceiro quadro aí, né? O SunQuest. É uma missão aí de responder algumas perguntas aí. Vambora, hein? Então, vamos começar com a primeira pergunta aí. Quem enviou foi a Ana. Vitor. Terror do home office. Funcionário diz que não pode ir pro escritório atender uma reunião de urgência, pois tem que levar a sua avó no jiu-jitsu. O que você faria? Essa é boa, hein? O pessoal tá falando muito aí, vocês estão mandando muita pergunta da avó do jiu-jitsu. Raíssa, bota uma foto aí da avó do jiu-jitsu, porque tá direto essa pergunta aí da avó do jiu-jitsu. Se vocês continuarem mandando aí, eu vou pegar vocês, cara. Cara... Fica com a avó no jiu-jitsu, não volta mais não. Vai fazer jiu-jitsu com ela, inclusive, né? Pra ajudar, mas
Eu costumo dizer que hoje tem essa pauta muito latente, né? Home office acabando nos Estados Unidos e tudo mais, as empresas voltando, outras relutando. Cara, eu costumo dizer que ele é bom para quem tem maturidade. Para Sim. quem não tem, cara, Possível, fica exposto. Quem não entrega, fica exposto no home office. E não adianta tu querer home office achando que vai trabalhar menos, porque eu não sei vocês, mas eu no home office trabalho mais normalmente. Eu também. Eu trabalho mais. Você fica ali e tudo mais e tal. Você tem algumas vantagens. Você almoça com a sua família. Sim. Pô, é super legal. Não pega Só que às vezes trânsito. quando você vê, você tá 7, 8 horas da noite, tá lá no micro porque você tá Tá em casa, né? tá Tu em casa, tá acostuma, né? produzindo, tá ali, é sair, tomar um banho e jantar. Então enquanto não ficar pronta a comida, eu tô trabalhando e tudo mais. Aqui não, você já sai, tem que ir no mercado, pegar alguma coisa, tudo mais e tal. Pega o filho na escola, passa. Então tem uma dinâmica diferente. Mas quem não entrega fica exposto, isso é fato. Eu vi muita gente depois que o Elon Musk falou, né, do home office ali, muita gente começou a falar, não, acabou o home office, o Elon Musk falou, eu vou seguir. Cara, eu não sou contra o home office, mas eu sou 100% honesto. Home office não é pra todo mundo. Não é pra todo Não mundo. é pra todo mundo, não adianta. O pessoal pode falar, mas eu sou muito bom no home office. Beleza, cara, mas se você não estiver disponível, se você realmente não souber organizar sua rotina, não vai funcionar. Não vai. Você acha que funciona, mas não funciona. Então, cara, até dentro da Santrans a gente tem isso, né? A gente tem a cartilha de home office, que é uma coisa que você conquista, é um benefício. E, cara, se precisar, a gente vai precisar. Você tem que estar disponível porque é o seu horário de trabalho. E o pessoal, às vezes, acaba se perdendo nisso, cara. Totalmente. Então, nunca aconteceu da avó do jiu-jitsu, mas a gente já teve N situações aí que, cara, é o que você falou, fica exposto. Fica exposto. E não tem como, não tem nenhum colega do lado pra te ajudar. Não tem. Então é você com você mesmo. Se não entregar, já era. Sim. Pra gente, cara, consultoria é um baita filtro, inclusive, o home office. A gente está presencial 2 vezes por semana. 3 home office. Então a gente vai às segundas, que é a nossa reunião do que nós vamos entregar na semana e o que nós entregamos na semana passada. E quinta é uma reunião de follow-up para saber como é que você vai fechar a semana dentro daquilo que você prometeu que ia entregar. Então, cara, quem faz segunda, não faz terça, não faz quarta, quinta não tem o que falar. Quinta já entrega o cara. Então, assim, e aí você vai vendo o nível de maturidade de cada um. Tem gente que, cara, não tem problema nenhum com o home office. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade. E muitas vezes tem a dificuldade de alguém que, pô, não quero fazer, não quero trabalhar, vou ver Globo Esporte aqui, vou ver Sessão da Tarde, qualquer coisa. Mas tem pessoas que, infelizmente, o ambiente que ela mora não favorece a ter um home office. Sim, Por exemplo, né? moro no apartamento de um quarto com 2 irmãos que dormem no quarto. Eu não tenho quarto, eu não tenho a sala que minha mãe tá vendo novela. Eu não tenho a cozinha porque tem que fazer comida. Eu não tenho, só tenho a área de serviço, mas tá lavando roupa. Não dá. Então, acaba que não favorecendo ali a uma condição de trabalho que seja efetiva, né? Sim. Cara, assim, o que eu falei, né? Hoje em dia tem muita empresa que oferece home office como um benefício. Legal, show de bola. Mas você tem que ter pé no chão de saber que nem sempre a pessoa vai desempenhar. E eu deixo o convite aí para vocês empresários de não ser totalmente contra o home office também. Não é porque o empresário lá, um cara muito bom, falou não vai ou vai, não siga pelo que todo mundo fala, cara. Faz a sua própria experiência. Eu acho que também não tem por que a gente ser uma ditadura em nenhuma empresa. Óbvio que você dá as cartas nela, mas, cara, existe um mundo de home office aí, né? Existe. Pra gente é muito bom, cara. Eu vou dizer que eu não sou um total defensor do presencial. Já fui. Uhum. Mas no nosso modelo, cara, é muito tranquilo. Se a gente tiver pessoas maduras como nós temos, a gente não tem problema nenhum de entrega de produtividade, que nem ano passado a gente estava todos os dias no home office, só às segundas-feiras, esse ano que nós voltamos 2 vezes por semana, e nós crescemos 46%. Então, assim, em grana mesmo, sabe? Sim. Batemos todos os recordes de todos os serviços. Então, é muito das pessoas. A gente volta lá no ponto inicial da conversa. Sim, né? sim. Gente que trabalha com gente para atender gente. Esse é a essência da coisa. É isso. Vamos para a segunda pergunta, então. Thiago que mandou. Vai lá, Vitor. Uma pergunta muito boa que vários já ouviram em entrevista. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Acho que essa aí mandaram Deus pra do se céu, vingar do cara. RH. Aí, né? Foi pra Vocês se mandaram vingar, foi pra se cara. vingar.
Puta merda, Foi pessoal, cara. essa daqui É a foi sua pessoal. hora, sua hora de responder isso É aí, agora. cara. Eu sei que você Olha nunca só. deve ter feito essa pergunta Não, numa mas com entrevista. certeza. Mas já fizeram, Eu não já. fiz essa pergunta e eu nunca mandei desenhar uma árvore. Desenha uma árvore pra eu ver como é que é. Mas vamos lá, entrando aqui na brincadeira, se eu fosse, eu seria uma formiga. Uma formiga, por quê? Porque a formiga, ela é o único animal que ela consegue carregar o dobro do peso do seu corpo. Ô, louco. Então é uma coisa que a vida empreendedora traz pra gente, carregar o dobro do que a gente tá Carregar acostumado. o mundo. Carregar lá, né, nas costas, e a formiga é o que eu acho que mais se enquadra pra mim. Não vou falar de águia, ter Pô, visão. achei que você ia falar que ia ser um É, tubarão. Tubarão, um leão, o rei da tigre. selva, né? Não, eu vou na formiga porque, cara, a A execução bem feita faz a E diferença. aí, a formiga tá ali, né? Tá ali, tá ali. E você, Vitor? Que animal que você seria, cara? Cara, não sei, boa pergunta. Isso daí agora me pegou. Nunca passei Pô, por uma já entrevista. ia ser reprovado na Tá vendo entrevista, só? assim, cara. Verdade, Eu Tá pensei verdade. aqui, ó. Verdade. Não era o que eu estaria pronto, assim. Se o entrevistador vem e pergunta qual animal seria, cara, eu queria ter, sei lá. Ó, mas se fizer essa pergunta numa Ficaria entrevista, é melhor que você não passe. Eu fiquei pensando, pensando porque qual o intuito, né, na verdade? Qualquer Que resposta se é errada, relaciona, pô. né? Qualquer resposta então, é errada. uma Você certa fala... não é Cara, mas errado, esse tipo de pergunta, normalmente, olha eu falando aqui, né? É do tipo de gente que não tem método, porque isso não é método nenhum. Isso não quer dizer nada. Nada, absolutamente nada. Isso é igual empresa que faz dinâmica só para dizer que tem. Cara, o que você quer avaliar numa dinâmica? É comunicação? Então faça uma dinâmica que as pessoas têm que criar um case e explicar isso. Você vai ver quem tem uma boa comunicação ou não. Tem uma finalidade. Agora, que bicho você quer? Ai, o nosso do bicho que ele me falar vai fazer diferença na minha vaga. Não vai, cara. Não vai. Hoje tem curso para entrevista de emprego. A gente chama de leão. No futebol tem o leão de treino, né? Treina, no jogo não joga. Tem o leão de entrevista também. Fala bem pra cacete, na hora dos 3 meses não joga. cara. Entendeu? Então é o tipo de pergunta que não tem fundamento e nem metodologia nenhuma. E se Então- você estiver fazendo uma entrevista pra Santrans, não adianta falar que ia ser um tucano, hein? Já fica aqui o recado Boa, pra você. boa. Vamos lá. Vamos pro nosso final, cara. Queria te agradecer novamente aí por ter participado. A gente fica muito feliz, cara. Sempre que você vem pra Santrans aí, agrega sempre. Eu acho que a gente consegue ter uma parceria aí legal pros dois lados. Então a gente fica muito feliz de ter você aqui. E a gente tá no quadro Atracamos por aqui. Cara, deixa o seu recado aí pra eternizar seu momento aqui no Suncast, no nosso podcast. Qual que é o recado que você dá pro pessoal de casa? Legal. Primeiro, obrigado assim, pelo convite. Sempre que me convocar, não é nenhum convite, estarei aqui. É um prazer muito grande a gente ter essa parceria, a gente ter se conhecido e estar aqui é sempre muito bom. Então, obrigado por isso. Bom, a grande dica, cara, eu sempre falo isso pra todo mundo, né, cara? As pessoas têm uma necessidade, a pergunta que eu mais recebo no LinkedIn, Fábio, o que eu preciso conhecer para ser melhor na minha área? Que curso que eu preciso fazer? Que parte técnica que é importante para minha área? E eu falo, gente, de verdade, foca no teu comportamento. Que comportamento que é importante você ter na tua área que vai te levar à frente. Porque com o comportamento ajustado, você vai buscar todas essas coisas que você quer. Com um comportamento desajustado, você só vai colecionar desculpas, fracassos, resultados, e você vai ser aquela pessoa que vai ser mandada embora de uma empresa e vai achar que a empresa é o problema, ou que o gestor é o problema. Você vai para outra empresa e é outro problema e você está sempre certo. Então, ajusta o comportamento, faça uma autoavaliação sobre o teu perfil muito forte, para que aí você ganhe a condição de mudar. Então, eu estou escrevendo um livro agora, acabou ontem, na verdade. A sugestão de título dele é O Lado Bom da Frustração. Porque a gente está num mundo onde as pessoas se frustram e elas quase se acabam por isso. Elas quase entram em depressão por isso. E se a gente parar para pensar, a nossa geração um pouco mais antiga, a gente cresceu sem nada. O que mais aconteceu com a gente foi ser frustrado. Isso criou profissionais fortes. Então, aproveitem a frustração, qualquer que seja. Ela é boa. No fundo, ela tem uma lição para te ensinar. Se você aprender, você vai ser um grande e diferenciado profissional no mercado de trabalho, com certeza. E nem sempre, eu acho que hoje em dia tem muita gente, até mais nova, igual você falou, que se frustra e quer sair da empresa.
eu acho que nem sempre é a hora de sair da empresa porque você tá frustrado. Pelo contrário, às vezes acontece uma coisa hoje que você fala, cara, isso tá um absurdo, não sei o quê. Mas passa 3 meses e você entende, fala, pô, meu gerente tinha razão, ele falou isso por um motivo X ou Y. Então, às vezes a gente tem que estar acostumado a levar não, né? Exato. E o não faz parte do crescimento profissional, né? A vida é muito mais não do que sim, né? Sim. Então, se você for desabar nos nãos que você recebe, você nunca vai ter os sims que você gostaria. Até em vendas mesmo, né? A gente tem uma métrica ali que a gente fez uma média. A cada 9 ou 12 ligações você consegue uma possibilidade de reunião. E geralmente a cada 5 ou 7 reuniões, dependendo óbvio, do nível técnico de vendas, você consegue aí talvez uma oportunidade de cotação. Então olha a quantidade de não que um vendedor precisa ter. O vendedor tem que ter estômago, porque é muito não, cara. E se ele entender que eu já tô no 11º não, já vai vir meu sim, ele se motiva pelo que ele vai conquistar, não se frustra pelo que ele não conquistou. Então é onde você vai direcionar o teu ângulo de atuação. É no não ou é no sim? Ah, eu vou, pô, já tô chegando mais perto do sim. Então é aí que te faz ter resiliência. E nada melhor do que tomar 10 nãos e aquele sim que você consegue, cara, ele é mais valorizado, assim, mais gostoso. Imagina se a vida fosse, eu peço e tá aqui, o gênio da lâmpada. Sim. Ia ser chato pra cacete, cara. Não ia ter desafio, pô. Você ia crescer? Não ia crescer. Porque você ia achar que não precisava nunca melhorar. Então, cada não te faz abordar melhor a próxima vez, né? Então, é assim a vida também, né? Então, esse é o grande recado. Aprenda com os nãos para você chegar aos sims que você quer. Não pode ter medo, né? Não pode ter medo de tomar não pode ter medo de errar. Isso é normal. Às vezes, pra gente conseguir chegar onde a gente tá, a gente tem que errar muito. E tem que aprender a lidar com isso, né? É isso. E vamos errar sempre, mas o erro é sempre uma grande oportunidade de fazer melhor da próxima vez. E uma coisa também que é bom, cara, eu levo bastante, é também aprender com o erro do outro. Eu acho que isso é um ponto importante também. Você vai errar, normal, você pode errar, mas, cara, se você tá vendo um case de um concorrente ou de alguma outra área, às vezes, que o cara errou, aprenda também com o erro do outro. Exato. Isso é extremamente importante, porque você pula uma etapa, você não precisa errar se você já viu que não funciona daquele jeito. Exatamente. Mas aí você tem que ter também a humildade de olhar e falar, pô, peraí, aquele cara tentou, talvez se eu tentasse desse jeito aqui funcionaria, e aí você começa a pensar de uma outra forma, mas olhem os cases, analisem os concorrentes ou os outros segmentos. Eu acho que sempre a vida, quando você tem a humildade de saber que você não sabe de tudo, você consegue aprender com tudo, até com o erro seu próprio ou do outro, né? Exato. Tudo que você quer passar, alguém já passou. Alguém já fez. Se você quiser aprender, você vai encurtar o caminho. Se você ignorar, você vai bater um pouco mais de cabeça. Então, procura aprender. É melhor e mais barato, né? Aí, falou bonito, hein, cara? Vai dar pro corte aí, facilitou a vida da editora aí. Mas cara, é verdade, pô, não é? É melhor e mais barato, pô. É verdade. Cara, de novo, queria te agradecer por estar aqui. Obrigado, cara. Cara, obrigado pela parceria. Obrigado. Tamo junto. Possivelmente a gente vai ter um Sun Week aí no meio do ano, a gente vai contar com você aí. Vamos embora, vamos fazer uma bagunça de novo. Vai te falar, vamos fazer aquela bagunça. Traz a bomba lá. Aí, a bomba, né? Inclusive, fala aí, pessoal, né, cara, sobre a sua inovação aí. Legal, a gente tem um team build chamado Encoder, que é um treinamento onde as pessoas são convocadas a desarmar uma bomba. Isso é tudo que eu posso falar. É isso. E dentro dessa dinâmica acontecem as nuances do game, do jogo, mas que o final ali é ou todo mundo morre ou todo mundo se salva. Bom, se você quiser saber mais, cara, deixa o arroba pro pessoal de casa aí. Vambora! Instagram, @o Fábio Sartori, LinkedIn, Fábio Sartori. Fiquem à vontade lá em me seguir, adicionar. Eu sempre compartilho conteúdo sobre carreira, liderança. Contem com a gente por lá também. E obrigado pela oportunidade. De novo, cara, a gente recomenda bastante aí. E você que está assistindo, deixe seu like, deixe seu follow, continue curtindo os vídeos aí, comentando. A gente gosta muito aí do nosso público ter aumentado aí. Cada vez o pessoal do marketing está ficando mais feliz, né? Aí você está cada vez sorrindo mais no escritório aí, quando aumenta os números de seguidores, aí ela manda o reporte ali com os seguidores. Então, continue seguindo a gente, galera, que a gente vai tentar sempre trabalhar no melhor conteúdo para vocês. Fechou? Obrigado novamente. Valeu, Suncast. É isso aí, Vitor? É isso aí. Então é isso aí. Vem com nós? Vem com nós. O Jaime que lute, né, cara? Vamos roubar o bordão do Sun News no negócio. É isso aí. Fechou. Valeu, galera. I got soul.
Motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold fast, hold down.